Olá, queridos. Estamos aqui juntos novamente, não é? Para estudarmos a palavra de Deus. A nova lição. E que lição tremenda, hein? Falando sobre aliança, né? A promessa eterna de Deus. E a lição de segunda tem como título Aliança com Noé, porque o título da lição da semana é Os Princípios Fundamentais da Aliança. Nós veremos, né? Já vimos a aliança feita com Abraão e hoje veremos a aliança feita com Noé. Uma história extremamente conhecida, uma história de fé, de alguém que decidiu, que escolheu obedecer a Deus, não é? Pois bem, aliança com Noé. Vejam, Deus fez uma aliança com este homem. Ela é chamada de aliança noética. É um acordo, uma aliança que envolve tanto um acordo entre ambas as partes, certo? Porque uma aliança um acordo envolve no mínimo duas pessoas. E esse relacionamento Deus já tinha com Noé. Ele aprendeu, ele tinha uma fé fundamentada no Senhor, por isso que ele obedeceu com tanta presteza, certo? E veja, no verso 18 do capítulo 6, com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca. Você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 6:18. Então vejam, queridos, olha que coisa interessante. Quando Deus fez essa aliança com Noé, Noé não tinha filhos ainda. Noé foi um dos patriarcas que mais demorou a ter filhos. O primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha 500 anos, quando ele recebeu essa incumbência de Deus, quando Deus conversou e acertou com ele, olha, Noé, não tem mais jeito, eu vou destruir o mundo e você vai fazer uma arca, ou seja, vejam, com você estabelecerei a minha aliança. Foi o primeiro acordo registrado entre Deus e Noé. E quando Deus fez essa aliança com Noé, ele fortaleceu a confiança desse homem justo, porque vocês sabem que a palavra fala que Noé era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Por isso que ele pôde fazer uma aliança, certo? Confiando no Senhor e no que Deus faria com ele, certo? Ou seja, Noé seria salvo junto com a sua família, com os filhos que ele ainda teria, com as noras que ele ainda teria. Então, realmente, essa aliança envolveu fé. Fé da parte de quem? Fé da parte de Noé. E vejam, essa aliança envolveu, na verdade, responsabilidade dupla. Responsabilidade de Deus, né? Que instruiu Noé a construir a arca, que ensinou como ele deveria fazer e cuidou de Noé durante todo aquele período. Deus cuidou, Deus protegeu, Deus instruiu. Essa foi a parte de Deus. E qual foi a parte de Noé? A parte de Noé foi ter fé, aceitar a promessa de Deus, aceitar fazer esta aliança com Deus e construir a arca. A construção da arca nada mais foi do que o resultado da fé deste homem, que ele cria no que Deus havia dito para ele. E o que mostra para nós? Que Noé foi salvo pela graça, certo? Deus cumpriu a parte dele e Noé poderia cumprir com certeza a sua ao aceitar e construir então aquela arca. Vejam, esse aspecto da aliança noética, né, que é um nome diferente que é dado para essa aliança, envolveu a graça de Deus. Noé não foi salvo pela graça, pelas obras, perdão. Noé foi salvo pela fé, pela obediência. Se ele construísse a arca como Deus havia dito, ele seria salvo com a sua família. A gente sabe que isso realmente aconteceu. A graça foi manifestada na vida de Noé. Ele aceitou ser salvo por Deus. Ele aceitou a aliança que Deus fez com ele. Então vejam, a aliança vai envolver de novo, queridos, acordo de ambas as partes e responsabilidade de ambas as partes também, certo? E a gente pode entender que Deus cumpriu a parte dele, como Noé também cumpriu a parte dele. A aliança que Deus fez com Noé foi uma aliança dupla. Envolvia tanto a parte de Deus quanto a parte de Noé. Era uma aliança mútua. Deus disse que destruiria a terra, mas que se Noé construísse a arca, ele seria salvo com toda a sua família. E ele pregou durante 120 anos. E foi nesse período, não é? Logo no início ele teve o primeiro filho, depois o segundo e o terceiro. E esses filhos ajudaram Noé
a construir a arca, certo? Esse acordo foi feito com Noé. Se Deus cumpriu, queridos, a parte dele com Noé, ele cumpriu a parte dele na aliança, com certeza ele cumprirá a parte que ele faz conosco também, dessa aliança eterna. Que nós creiamos e vivamos na fé, na certeza dessa aliança que ele faz conosco. Fiquem na paz do Senhor, aceitem a aliança de Deus. Façamos cada um de nós a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém.